RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Aqui estamos de novo para mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e o nosso convidado de hoje é o missionário Peter Yazek. Peter, que é o autor do livro Preso com o Estado Islâmico, que vai contar-nos exatamente sobre isso, sobre o seu impressionante testemunho de quando foi encarcerado por documentar a perseguição religiosa sofrida por cristãos no Sudão. Antes de começarmos a falar do livro, poderia contar-nos um pouco acerca de como surgiu o seu interesse pela Igreja Perseguida? Então, para responder à pergunta, eu tenho que ir um pouquinho até aos anos 70, ou seja, até o século passado. Eu era um aluno de escola secundária, filho de pastores. Tanto o meu pai como a minha mãe trabalhavam ilegalmente no treinamento de discípulos. E eu era um recém-crente, tinha sido batizado há pouco tempo, tinha apenas 15 anos. E um dia eu regressei à casa da escola e dei-me conta que não encontrava os meus pais em casa. Eles foram presos pela polícia secreta ao mesmo tempo, embora em lugares diferentes, e foram interrogados. E obviamente isso foi um choque. E mais tarde, quando o meu pai foi liberto e a minha mãe também foi liberta, eu comecei a testemunhar a conversa entre eles, como é que tinha sido o interrogatório e como é que tinham corrido as coisas para eles. É claro que à primeira vista aquilo para mim foi um choque, como um novo crente estar a testemunhar tudo isso. E o meu pai, ao ver-me daquela maneira, silenciosamente vai até à biblioteca e passa-me para as mãos um livro do Richard Wurmbrand. O livro chamava-se No Subterrâneo de Deus. E ele disse apenas uma frase: lê este livro porque a tua fé vai ser encorajada. Tenho a dizer que ao ler sobre as torturas horríveis, as pancadas e a lavagem cerebral que o Richard Wurmbrand passou, a minha fé foi profundamente encorajada. Eu vi que durante os 3 anos que ele passou no confinamento solitário, o Senhor Jesus estava muito próximo a ele. E eu vi que, apesar das horríveis torturas, pancadas, o Senhor deu-lhe força e graça para sobreviver e passar por isto de uma forma vitoriosa. E, mais tarde, eu acabei por partilhar sobre o Evangelho com um colega meu que se tornou um crente. E, quando ele foi batizado, eu acabei por lhe falar do livro do Richard Wurmbrand para ele se preparar para a perseguição. E ele mesmo foi muito encorajado por aquilo que eu partilhava com ele. E, como sabem, em novembro de 1989, há 33 anos atrás, a ditadura comunista acabou e nós conseguimos a nossa liberdade de volta. E depois disso, nós começámos a questionar-nos acerca desta organização que o Richard Wurmbrand criou em 1967. E depois de 3 anos da cortina de ferro finalmente ter caído, foi quando nós conseguimos estabelecer a organização Voz dos Mártires na Checoslováquia, naquele tempo. Desde então eu estou como voluntário há 10 anos na missão da República Checa. Na verdade, eu ainda trabalho como voluntário, mas desde 2002 eu comecei a trabalhar a tempo inteiro como assistente de missão da mesma organização, mas nos Estados Unidos. Então eu posso dizer que ao longo destes 30 anos eu tenho tido o privilégio de conhecer, entrevistar e ajudar estes cristãos perseguidos. E eu tive a oportunidade não só de conhecer aqueles que perderam os seus bens materiais, mas também aqueles que perderam os seus membros de família. Mas Deus também me deu um privilégio especial de ajudar e conhecer aqueles a quem eu considero serem uns heróis da fé. Aqueles que também perderam partes do seu corpo por não renunciarem a Jesus. Agora falemos um pouco acerca do livro. Conte-nos como é que foi o momento em que foi preso, o que é que aconteceu, como é que foi parar ao Sudão?
Em dezembro de 2015, eu fui numa viagem rotineira para o Sudão para documentar casos de perseguição a cristãos ou de outras denominações. Cases of either Christian individuals or the whole denominations. And I was able to accomplish everything. Eu consegui fazer tudo, desde a entrevistar um muçulmano que se converteu e que sobreviveu após severas queimaduras no seu corpo, desde também a ajudar financeiramente com os tratamentos que deveriam ser feitos no Egito. I also was able to document Também documentei a demolição de igrejas cristãs, cujos pastores incentivavam os crentes a partilharem o evangelho com muçulmanos, o que é ilegal no Sudão. E passados 4 dias de uma agenda cheia, já pronto, com os bilhetes de embarque na mão no aeroporto, à espera do meu voo para ir para casa, eu fui preso pela polícia secreta sudanesa. Todo o material que eu tinha do documentário da perseguição foi tudo considerado como espionagem. E claro, confiscaram o meu computador, câmara e todo o meu equipamento. E eu fui interrogado por quase 24 horas. E após isso, eu fui colocado na primeira prisão. E foram 4 meses de interrogatório pela polícia secreta e após isso eu fui levado até um juiz e era o juiz que falava com o intérprete e o intérprete comigo. E claro, tinha homens armados à volta. E foi aí quando eu ouvi daquilo que era acusado por espionagem e um segundo crime de tentar derrubar o regime no Sudão. E eu nem sabia que se podia derrubar um regime em apenas 4 dias. Então eu estava perante uma pena de morte. Após 4 meses do seguimento do caso, eu fui levado a julgamento. I was brought, actually the court case started. And the court case teve início após 8 meses, mas foi um julgamento longo. It was a 6 months trial during which me and julgamento esse em que eu e os pastores sudaneses éramos levados todas as semanas em carrinhas de transporte de gado até ao tribunal. Após o julgamento, finalmente ouvimos qual era a nossa sentença e as boas notícias é que não era mais pena de morte. Mas as más notícias é que seria prisão perpétua para mim e 12 anos de prisão para os meus 2 irmãos sudaneses. E para encurtar a história, muitas pessoas estavam a orar por mim e claro que ficaram desanimadas quando souberam que não fui liberto e em vez disso foi-me dada prisão perpétua. Mas mesmo assim continuaram a orar. E nós conhecemos aquele que diz no livro de Provérbios: o Senhor é o que direciona o coração do rei, tal como um rio, para a direção que ele quer. Então, o que aconteceu depois foi que eu fui liberto, passado um mês, depois de receber um perdão presidencial. E os meus colegas, eles foram libertos 3 meses depois de mim. Tudo isto visto a partir de uma perspectiva espiritual, nós conhecemos aquele que, quando abre uma porta, ninguém fecha, e isto está no livro de Apocalipse. Mas também há a perspectiva secular, e aí foi quando houve uma pressão internacional tremenda para a minha libertação e a dos meus irmãos sudaneses. Havia cerca de 500 mil de assinaturas pela Citizen Go, que está situada no vosso país vizinho, a Espanha. Eles têm sucursais ao redor do mundo. Então conseguiram cerca de 500 mil de assinaturas a demandar a nossa libertação e muitas pessoas enviavam cartas para as embaixadas sudanesas nos seus países. Também, se eu puder tornar isto numa nota um pouco mais leve, sendo considerado um espião pela República Checa, o Parlamento Europeu mais tarde abriu um processo oficial a demandar a nossa libertação e foi aí então que na sessão seguinte de julgamento eles classificaram-me como um espia da União Europeia. E claro que houve uma pressão enorme das autoridades checas, do governo checo,
Islâmico, que bloquearam qualquer acordo diplomático com o Sudão até eu ser liberto. Então, aqui é quando eu falo a partir de uma perspectiva secular. E durante esse tempo foi quando ficou preso com o Estado Islâmico. O que aconteceu? Para isso temos de voltar ao início, porque eu diria que o pior momento para mim foi o início. Porque, é claro, eu nunca tinha estado preso e quando fui preso foi num país estrangeiro como o Sudão. Mas o pior de tudo é que fiquei na mesma cela e, bem, eu acredito que eram 1h30 da manhã, eventualmente. E de manhã dou-me conta que os 6 presos que estavam comigo eram membros do ISIS. Jovens saudáveis e fortes de variados países, não apenas do Sudão. E já agora eles tinham uma educação de primeira. Todos tinham diplomas de universidades, não só da África ou da Ásia, mas também de universidades europeias. No que diz respeito a idades, eles tinham idade para ser meus filhos. E imediatamente começaram a limitar-me os movimentos, a ridicularizar-me, a cuspirem em cima de mim, a baterem-me e a torturarem-me. E ao mesmo tempo eu estava física e emocionalmente fraco. A razão disso é que nos primeiros 3 meses eu perdi 25 quilos por causa de má nutrição. E também por causa de hemorragias internas eu perdi quase metade do meu sangue, que mais tarde foi comprovado quando estive no hospital para fazer algumas análises. Quando se perde essa quantidade de sangue, o cérebro não funciona normalmente, tanto que não dá para se lembrar de coisas porque não tem oxigênio suficiente. Eu estava extremamente fraco e ao mesmo tempo estava a ser atacado pelos inimigos do Evangelho, que estavam orgulhosos e sentiam-se superiores a cristãos, e eu não tinha permissão para falar quando queria, só para responder às perguntas que eles faziam. Então comecei a pedir ao Senhor que me desse as palavras certas quando me perguntassem sobre a fé cristã para poder partilhar o Evangelho com eles. E sim, o Senhor deu-me as palavras certas e por vezes eles ficavam completamente calados. Eles não tinham nada a acrescentar. E eu também comecei a orar por eles, porque eu tinha boas razões para isso, para que parassem de me bater e de me torturar. Até porque numa viagem anterior eu conheci 2 irmãos que antes eram muçulmanos e que participavam na matança de cristãos, em violar mulheres cristãs, em raptar crianças cristãs e forçava-as ao casamento com muçulmanos, mas um dia o Senhor Jesus revelou-se Ele mesmo como Senhor e Salvador, a um durante o sonho e ao outro numa visão. Os 2 imediatamente tornaram-se irmãos, tal como Saulo se tornou Paulo, eles imediatamente começaram a ser perseguidos. Então, eu tinha boas razões para acreditar que o Senhor poderia fazer o mesmo. Ao mesmo tempo, o Senhor deu-me o privilégio não apenas de partilhar o Evangelho com as minhas palavras, mas também com as minhas atitudes, onde vemos isso em Mateus 5:39, que diz que se alguém nos ferir no lado direito, para nós oferecermos também o outro lado. E digo isto honestamente, esta não é a minha natureza normal. Eu tentava me defender. Mas posso dizer que na minha fraqueza a força do Senhor pôde ser revelada, que é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 12:10, que quando eu estou fraco, então é quando eu sou forte. E sinceramente foi Cristo em mim que pôde virar a outra face a eles. Mas também devem entender o seguinte, que estas pessoas eram guerreiros a sério. Um deles até gostava de ter um respeito especial. Ele era da Líbia e quando ele tinha 12 anos foi levado para ser o guarda-costas pessoal do Osama Bin Laden.
E os outros até o chamavam de o Homem da Espada. E eu pensava que fosse por ter sido o guarda-costas do Osama. Mas quando ele foi transferido para a cela ao lado, eu ouvi que a verdadeira razão do título é porque ele foi um dos assassinos que decapitaram os 21 cristãos na costa da Líbia em fevereiro de 2015. Alguns meses depois eu pude perceber que ele ainda tinha sangue humano nas suas mãos, enquanto nós partilhávamos cela. Claro que ele me ameaçava, mas o Senhor protegeu-me, mesmo até pelo facto de eu não retaliar, não me defender. Isso fazia com que eles ficassem mais furiosos e quisessem desenvolver novas torturas. Eu até iria ser submetido a um afogamento simulado. Eles deixaram tudo preparado e ainda pediram aos guardas que tinham medo do ISIS e faziam tudo o que lhes pediam. Apenas um ou dois guardas é que não lhes seguiam as ordens. Mas Deus interveio no último momento. Eu fui removido dessa cela quando eles estavam prestes a começar a tortura de afogamento simulado. E eu tive o mesmo sentimento que Daniel deve ter tido quando foi tirado da cova dos leões. Mas eu também experimentei muitas coisas interessantes. Imaginem o que é estar no meio de inimigos do Evangelho, sem saber de que lado é que eles poderiam chutar-me, quando eu estava deitado no chão, ou baterem-me na cara, ou com um pau de madeira, porque essas eram as suas práticas. E quando chegava cerca das 9 horas da noite, quando eles já tinham terminado com todas as suas orações e leitura do Corão, sim, porque eu não podia ter uma Bíblia, mas eles podiam ter 3 a 4 cópias do Corão em cada cela. E chegava às 9 horas da noite e, para minha surpresa, quando eles ainda podiam se entreter à minha custa, eu deitava-me no chão com uma manta e, literalmente, sem saber de que lado me poderia proteger de me baterem, eu era capaz de adormecer. E às 4 da manhã eu ficava a pensar, Senhor, mas como é que é possível eu conseguir dormir? E sabendo que me poderiam bater, eu não sabia como era possível adormecer, até ao momento em que me permitiram receber cartas da minha esposa. Quando eu não regressei a casa dessa viagem, claro que a primeira pessoa que a minha esposa entrou em contacto foi com o nosso pastor. E imediatamente ele começou uma corrente de oração e passadas 3 semanas iniciou uma corrente de jejum. E em cima disso, a nossa igreja e amigos decidiram todas as noites, não apenas quando estivessem juntos, mas nas suas casas, às 8 horas da noite, orarem por 1 hora. Eles punham despertadores nos seus telemóveis para se lembrarem de orar pelo Peter quando chegassem às 8 horas da noite. E a coisa mais importante é a diferença horária, que entre o Sudão e a República Checa é de 1 hora. Então, eles oravam das 9 horas às 10 horas e, como resultado das suas orações, eu podia adormecer e ter um bom sono. E quando eu descobri isto, eu fiz um compromisso de que, quando eu fosse liberto, eu iria relembrar as pessoas para orarem pelos nossos irmãos e irmãs, especialmente pelos que estão presos. Claro que conhecemos aquele que é omnisciente, onipotente e onipresente, aquele que não precisa de nós, mas ele quer ouvir de nós, porque ele é o Deus de comunhão. Ele quer ouvir as nossas orações e quer atender às nossas orações. Eu espero poder encorajar os ouvintes para que levem a oração a sério. Eu não era assim antes. Eu até podia prometer a alguém, sim, eu vou manter-te nas minhas orações. Esta frase socialmente típica dos cristãos. Talvez eu tenha orado 1 ou 2 vezes, mas parei. Então, devemos levar as orações a sério. E quando lerem o meu livro, vão descobrir as várias ocasiões que o Senhor guiou especificamente os membros da minha igreja ou os membros do nosso estudo bíblico que a 1 hora específica interromperam as suas atividades para orarem por mim quando eu necessitava das suas orações. Antes de partirmos para a última questão, como é que se encontrava a sua saúde física
emocional, mas principalmente a sua saúde espiritual. You know, when I was later on transferred to a different prison, my family later on started to send me some medicine that I needed for my anemia. So Quando mais tarde eu fui transferido para outra prisão, a minha família começou a enviar-me medicamentos que eu precisava para tratar a anemia. Vitamina B12, ferro, ácido fólico. E eu sempre digo que o meu tempo de recuperação chegou quando eu fui transferido para a prisão de Al-Huda. É uma prisão gigante com capacidade para 10 mil prisioneiros. E eu fiquei numa cela com 100 prisioneiros. As condições eram horríveis. E nessa altura eu estava com criminosos a sério. Eu nem conseguia ler a Bíblia quando mais tarde a recebi. E era uma prisão tão única e as condições tão horríveis que nenhum sudanês comia a comida ali processada. No Sudanese would eat that food that was presented to us without further processing. But this prison was unique. Mas era uma prisão peculiar porque tinha uma capela. Havia mesquitas para os prisioneiros muçulmanos, então eles podiam sair das celas 5 vezes ao dia para ir até às mesquitas. Mas para os que não eram muçulmanos, as autoridades esvaziaram uma das celas, que tinha capacidade mais ou menos para 100 pessoas, e puseram cadeiras de plástico e um simples altar. Eu creio que foi na primeira tarde. Os mais velhos convidaram-nos para um momento de comunhão ali naquela capela. Na primeira reunião haviam menos de 20 pessoas e quando eles viram que eu tinha chegado com 2 pastores sudaneses, eram mais 3 pessoas para poderem pregar e então decidiram ter 5 encontros por semana e não apenas 2 vezes por semana. Então eu e os pastores sudaneses pudemos pregar uma e às vezes até 2 vezes em cada semana para pessoas completamente sem esperança e esquecidas. O número de pessoas que foram tocadas pelo Evangelho e que entregaram as suas vidas a Jesus começou a crescer e em menos de 6 meses o número aumentou para mais de 200 pessoas. E nós ficámos absolutamente maravilhados em testemunhar as mudanças de tantas vidas destes companheiros de cela. Então, esse foi o momento onde eu comecei a pregar nessa capela, mas antes disso, todas as manhãs, eu lidava sempre com esta depressão matinal e com este pensamento de mais um dia na prisão. E eu já tinha proclamado muitas vezes antes que Jesus era a minha paz e alegria, até que isso se tornou uma realidade. Mas desde que eu comecei a pregar aos presos na capela da prisão, esta depressão matinal começou a desaparecer. E naquele momento, eu e os 2 pastores sudaneses deixámos de nos preocupar sobre quanto tempo ainda tínhamos de estar presos, porque sabíamos que o Senhor estava no controle e nós iríamos estar ali quanto tempo Ele quisesse. E aquele momento traz-me à memória daquilo que o apóstolo Paulo dizia, em que ele dizia: orem por mim, para que cada vez que eu abra a boca, orem para que eu pregue o Evangelho com ousadia, porque sou embaixador do Evangelho em prisão. Nós encontramos-nos muitas vezes aprisionados, não apenas nos nossos pés e mãos, ou com um pano preto na cabeça para não sabermos onde estavam a levar. E eu era sempre acompanhado de 6 soldados bem armados. E era dessa forma tão perigosa que me viam. Mas Paulo diz em 2 Timóteo 2,9 que, ainda que eu esteja algemado, a palavra de Deus jamais está algemada. Nós devemos orar pelos cristãos perseguidos, mas também pelos cristãos que estão presos, para que o Senhor lhes dê a oportunidade de partilharem o Evangelho em lugares
que se calhar eles nunca seria permitido ir. Até porque a Voz dos Mártires não envia missionários. Nós acreditamos que os melhores missionários são os cristãos locais, aqueles que estão na linha da frente. E o que nós queremos é equipá-los. Então, se as pessoas orarem por aqueles cristãos perseguidos, acredito que o Senhor lhes mostrará o que podem fazer para ajudá-los. Eles são os que estão a ganhar os perseguidores para Cristo, tal como diz em Mateus 5:44, é onde Jesus diz: Mas eu vos digo, amem os vossos inimigos, façam o bem a quem vos faz mal, abençoem os que vos perseguem e orem por aqueles que vos maltratam e perseguem. Essa é a mensagem principal. E eu conheci vários crentes perseguidos com histórias horríveis, mas nós não queremos que as pessoas tenham medo. Queremos que sejam encorajadas e que saibam a verdade, porque nós estamos a tentar ser a voz dos que não têm voz. É por isso que existe a Voz dos Mártires, para que sejam a voz daqueles que não têm voz. Qualquer cristão pode se tornar uma voz para os que não têm voz. Eles podem subscrever para terem mais informações e eu tenho a certeza de que irão orar e que o Espírito Santo vai mostrar-lhes como podem servir. Porque o maravilhoso de tudo isto é que todos somos membros do mesmo corpo. Mesmo que nem todos sejam levados a sofrer o mesmo tipo de perseguição, temos de manter em mente aquilo que Paulo diz, que todos os que querem viver uma vida digna em Jesus irão ser perseguidos. Isso é o que está em 2 Timóteo 3:12. Se queremos viver de acordo com Cristo, temos de estar à espera da perseguição, mesmo que estejamos na União Europeia. E nós já podemos ver isso acontecer. Caso fosse necessário, voltaria para o Sudão? Já me fizeram várias vezes essa pergunta e, em primeiro lugar, eu tenho a dizer que a nossa agência ela já tem vários trabalhadores no continente africano, então eu já não estou tão dedicado ao continente africano como estava antes, então posso dizer que já não sou necessário em ir para lá. Posso também começar por dizer que já não ia conseguir o visto. Se eu, por acaso, conseguisse o visto, isso seria uma forma de conseguirem capturar os cristãos que já estão lá. Então não é necessário que eu vá para lá, até porque as pessoas que estão a trabalhar lá não têm qualquer tipo de ligação comigo, até porque, por exemplo, quando eu estive preso, o intermediário que me ajudou, ele era do Sudão e eles estavam ao mesmo tempo a ajudar famílias que tinham sido bombardeadas naquela altura. Então não há necessidade de que eu vá, até porque antes de ir, agora primeiramente eu teria que perguntar à minha esposa se ela me deixaria ir. Mas eu quero deixar claro que eu não tenho medo de voltar se for necessário. Aliás, eu não tenho medo de voltar para qualquer lugar que o Espírito Santo veja que eu tenho de ir. Agora sinto que tenho um novo papel, onde eu posso encorajar cristãos que estão em liberdade para estarem mais atentos à perseguição dos nossos irmãos e das nossas irmãs e também para orarem e ajudarem da forma como o Espírito Santo achar melhor. E este foi mais um RTM Talk. Eu sou a Ana Margarida e este é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.